Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma aula nossa de ciências. Hoje nós vamos continuar falando sobre a organização do corpo, mas mais específico com os tecidos, certo? Meu nome é Raíssa Mainetti, sou a professora de vocês aqui de ciências. Essa sou eu, para que vocês possam associar minha voz ao meu rosto, já que nós só nos comunicamos por meio da plataforma. Então, vamos lá. Bom, então o que nós vimos na última aula? Na última aula vocês assistiram um vídeo de um link que eu coloquei do YouTube e nós vimos sobre a organização do corpo humano. Nós vimos que a menor parte que forma o nosso corpo são as células. Essas células, quando se juntam, se formam tecidos. Uma união de tecidos formam os órgãos. Um conjunto de órgãos formam sistemas. E o conjunto de todos os sistemas formam um organismo, uma pessoa, né? Forma eu, formam vocês. Então, na nossa disciplina do oitavo ano, né? Nas nossas matérias do oitavo ano, nós vamos ver todos os sistemas, que é o quarto aí do nível de organização, de baixo para cima, né? Célula 1, tecido 2, órgãos 3, sistema 4. Nós vamos ver todos os sistemas. Mas antes da gente aprender os sistemas, ver quais são, nós vamos falar hoje sobre os tecidos. O que é um tecido? Um tecido é um conjunto de células. O que é uma célula? Então, vamos voltar lá. A célula é a menor parte do nosso corpo. Como eu falei na última aula, nem lembro se eu falei isso, mas se eu não falei, vou falar agora. É como se nós fôssemos aqueles bonequinhos de Lego. Os bonequinhos de Lego, eles não são construídos por pecinhas? Então, nosso corpo também é composto por pecinhas, que são as células. Cada célula tem uma função, cada célula tem uma forma. E quando elas se juntam, células iguais se juntam, elas formam tecidos, né? E esses tecidos que vão compor os nossos órgãos, que vai compor os nossos sistemas e que vai compor nós. Então, esses tecidos também, eles têm funções diferentes, formas diferentes. Hoje nós vamos estar vendo um por um deles. Então, veja só. Nós temos 4 tipos básicos de tecido que nós vamos aprender hoje. Um deles é o tecido epitelial. Bem resumido, nós vamos falar de cada um certinho, mas bem resumido, ele é o que cobre o nosso corpo, que protege o nosso corpo, que reveste. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Nós temos o tecido muscular, que ele é o que dá movimento ao nosso corpo. Todas as partes do nosso corpo que se movimenta, ela tem tecido muscular. Nós vamos falar também sobre o tecido nervoso, que é o tecido que compõe todo o nosso sistema que nos permite pensar, que nos permite comandar o nosso corpo, cérebro, medula espinhal, todo o nosso sistema nervoso. E nós temos o tecido conjuntivo, que é todo o restante, que dá sustentação para o nosso corpo, que são os ossos, por exemplo, é feito de tecido conjuntivo, que transporta substâncias no nosso corpo, como por exemplo o sangue, que também é tecido conjuntivo. Nós até temos eles aqui ao lado. Tudo isso aqui é tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo. Pode ser que vocês que estejam assistindo agora estejam já achando que tá difícil, que a matéria é difícil, muito nome, mas continua, não desiste agora não, tá? Vamos pra frente que a gente vai ver cada um e aí vai ser mais fácil de a gente entender. Então, vamos lá, começando com o tecido epitelial. O primeiro tecido que nós vamos ver é o tecido epitelial. Esse tecido, a função dele é simples. Ele é um tecido que reveste o nosso corpo, reveste nossa pele, por exemplo. Dentro do nosso corpo também tem revestimento, os nossos órgãos. E ele está revestindo para quê? Para proteger, por exemplo, né? Então, nossa pele, por exemplo, ela tem todo um revestimento para proteger, para que a gente, micro-organismos que encoste não entrem no nosso organismo. Os nossos órgãos lá dentro tem que estar protegidos também para não misturar as coisas. Então, quem vai fazer isso é esse tecido epitelial, esse conjuntinho de células, né? Porque um tecido é um conjunto de células. Além disso, ele também é quem forma esse tecido, é onde se formam as glândulas de secreção. Por exemplo, nossas axilas, nós temos glândulas que secretam suor, né? Tem glândulas que secretam hormônios. Então, todas essas glândulas também são feitas por esse tecido epitelial. Para vocês lembrarem do tecido epitelial, eu gosto de lembrar sempre do E.
O E, para mim, me lembra esse EP, o EPA, quando a gente, peraí, EPA. Quando nós temos essa atitude de epa, peraí, é porque às vezes nós estamos querendo fazer o quê? Defender, proteger, né? Opa, aqui não vai mexer não, aqui não vai vir brigar não. Então, sempre que eu lembro, quando eu escuto a palavra tecido epitelial e eu quero lembrar o que ele significa, eu lembro desse EPA. Epitelial tem um EP de EPA. Então, eu lembro que ele é um tecido que ele está ali para proteger, para revestir, para falar aqui não vai entrar nenhum micro-organismo, aqui não vai misturar nada. Então, ele está ali para proteger. E proteger quem? Como eu falei, a nossa pele, ela é protegida por tecido epitelial, ela é revestida por esse tecido epitelial. Os nossos órgãos internos, todos eles também são revestidos pelo tecido epitelial. Então, esse tecido está aí para proteger, para revestir e proteger. Além disso, como eu falei, é nele também que vão ser formadas as glândulas secretoras, como, por exemplo, as glândulas de suor. Então, o tecido epitelial, ele reveste, protege e formam essas glândulas de secreção, tá? Ele é o tecido mais superficial que tem, como ele protege, por isso que as glândulas superficiais são formadas nele, porque é por onde vai excretar, né? Tirar do corpo, eliminar. Agora nós vamos falar do segundo tecido, é um tecido conjuntivo. Quais vão ser as funções do tecido conjuntivo? Várias. O nome já fala, conjuntor, né? Conjuntivo, é um conjunto. Então, transporte, sustentação, isolamento térmico, entre outros. Para vocês lembrarem, sempre lembra desse nomezinho também no início, conjunto, vem de conjunto. Então, lembra que é aquele tecido que tem várias funções, ele tem diversas funções que vão estar atribuídas a eles. Mas, professora, como é que eu vou lembrar todas as funções? Não precisa lembrar todas, só precisa lembrar as que não são. Por exemplo, revestir pele? Não, nós já vimos que é do tecido anterior, do tecido epitelial. Então, esse a gente já sabe que não é conjuntivo. Esse nós vamos ver aqui pra frente, é o tecido que dá movimento ao nosso corpo. Tudo que movimenta no nosso corpo não é tecido conjuntivo, ele é um tecido próprio, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o tecido muscular. Então, qualquer coisa que movimenta, que mexa no seu corpo, não é tecido conjuntivo. E também qualquer coisa relacionada a pensamento, ao sistema nervoso nosso, também não é. Não vai ser tecido conjuntivo. Então, tirando esses três, todos os outros é tecido conjuntivo. Por exemplo, o que dá o sangue, que é o que tem a função de transporte, é feito de tecido sanguíneo. Os nossos ossos, que dá sustentação ao nosso corpo, também é feito de tecido conjuntivo. A nossa gordura, que é o tecido adiposo. A gordurinha, ela não serve aí só pra gente ficar doido querendo fazer dieta, não. Ela tem a função de isolar o nosso organismo, de dar um isolamento térmico. Por isso que nos lugares mais frios, o que é isolante térmico? Que não permite nós perdermos calor, não permite a gente, evita que o ser vivo, né, que tem esse isolamento, sinta muito frio. Por isso que nos lugares que são muito frios, os animais são bem gordos, né? Eles têm bastante tecido adiposo, eles têm bastante gordura, porque eles precisam se proteger do frio. Além disso, o tecido adiposo também guarda energia. Então, nesses lugares que são frios, como os animais, às vezes, eles não tem hora que eles não podem caçar, eles já têm uma reserva. Então, vamos lá, tecido conjuntivo é um conjunto de funções, função de sustentação, de transporte, isolamento térmico, ele vai formar cartilagem. Só não é de revestir, lembra que o revestimento é o tecido epitelial, de movimento nós vamos ver agora, e o de pensamento também nós vamos ver agora, que são os outros dois. Então, agora nós temos o tecido muscular. Esse tecido ele é formado por células que têm a capacidade de se contrair. Por isso que eu falei que são as fibras musculares. Por isso que eu falei que esse tecido muscular ele está relacionado com o movimento. Então, tudo dentro do nosso corpo que se movimenta, tudo no nosso corpo que se movimenta é feito por tecido muscular. Por exemplo, os nossos órgãos internos, né? Eles todos se movimentam, não é? Nós temos o coração, se movimenta, tá lá batendo. Nós temos o intestino, tá o tempo inteiro se movimentando. Nós temos o rim, fígado, pulmão, respirando o tempo inteiro, fazendo os movimentos de respiração. Então, todos esses órgãos, eles se movimentam, eles têm que estar se movimentando. Sem contar os músculos que estão aqui junto, grudados nos nossos ossos, que faz o nosso braço levantar, que faz nossa perna levantar, faz nossa cabeça mexer, a gente andar, correr, dançar.
Então, essas estruturas, esse músculo que está grudado, né, a carne grudada no nosso osso, nos nossos ossos e os nossos órgãos internos, eles são constituídos por tecido muscular, o tecido muscular que proporciona esse movimento. E esse movimento ele pode ser tanto voluntário, ou seja, a gente decide fazer ele mexer, a gente consegue pensar e decidir, ou podem ser involuntário, que é quando a gente não tem esse poder de decidir. Então, vamos lá, são 3 tipos de tecido muscular. O primeiro é o não estriado, que é chamado também de liso. O movimento é involuntário. Quem são eles? São os nossos órgãos de dentro, são os nossos órgãos internos. É o pulmão, é o intestino, é o fígado. Por que eles são involuntários? Porque eles têm que trabalhar o tempo inteiro e nós não podemos ficar por conta de decidir quem é que vai trabalhar ou não. Eles têm que estar trabalhando juntos e o tempo inteiro. Até quando a gente está dormindo, eles têm que estar trabalhando. Então, pensa só, se nós tivéssemos que decidir, se fosse um movimento voluntário, a gente tem que ficar, funciona rim, funciona pulmão, bate, faz isso, faz aquilo, contrai. Então, nós não podemos, não tem como a gente esquecer de fazer isso, a gente não ia conseguir. E se esses órgãos pararem, a gente morre, né? Eles são chamados de órgãos vitais, então eles não podem parar. Então, por isso que eles são feitos por um tipo de tecido muscular que é involuntário, eles trabalham sozinhos, graças a Deus, né? Que eles trabalham sozinhos, a gente não precisa ficar comandando eles. Então, são todos os órgãos por dentro, todos os órgãos que nós temos, menos o coração. Por que o coração não? É porque o coração, ele tem um músculo próprio para ele é especial. Vai ser o terceiro músculo que nós vamos ver aqui dentro de tecido muscular. Então, tecido muscular liso, não estriado, todos os órgãos por dentro, menos o coração. Órgãos que têm movimento involuntário. Aí nós temos o tecido muscular estriado esquelético. Olha, o próprio nome dele já fala. É o músculo que está preso no nosso esqueleto. É essa carne que está presa no esqueleto, nos nossos ossos. E ele tem um movimento voluntário, ou seja, você decide se ele vai mexer ou não. Por exemplo, eu quero levantar o meu braço, então eu vou decidir fazer o movimento de levantar o meu braço. Eu quero dançar, eu quero correr, eu quero pular, eu quero mexer minha cabeça. Então, você decide se você quer movimentar ele ou não. Por isso, ele é chamado de voluntário. Esse você tem comando sobre ele, né? Se alguém falar assim, dança, eu não quero dançar, você não dança, né? Os órgãos de dentro, não tem como a gente decidir, ó, agora eu não quero que o meu pulmão funcione. Difícil, né? Então, ele é involuntário. Esse tecido muscular esquelético, que está grudado no nosso esqueleto, ele já é voluntário. E por último, nós temos o especial, né? Tem um tecido só para ele. É o tecido muscular cardíaco. Esse é facinho. Tecido muscular cardíaco só é para o coração. E o movimento dele vai ser voluntário ou involuntário? Involuntário, né, gente? Não tem como também a gente ficar decidindo que horas que o coração bate ou não. Ele bate o tempo inteiro, não pode parar. Então, tecido muscular responsável pelos movimentos. Esses movimentos podem ser voluntários ou involuntários. O único voluntário é o esquelético, aquele que está preso no esqueleto, né, que nós conseguimos comandar. E o involuntário vai ser os órgãos, sendo que para todos, menos o coração, a gente tem o liso, e só para o coração a gente tem o cardíaco. E por último, nós temos o nosso tecido nervoso. O nosso tecido nervoso, gente, é formado pelos neurônios, que são células que conseguem transmitir impulsos nervosos. Elas conseguem se comunicar uma com a outra, transmitindo impulsos, e é esse tecido que vai formar todo o nosso sistema nervoso, que é responsável pelo nosso pensamento, pela nossa tomada de decisões, por controlar o nosso corpo, controlar, por exemplo, aqueles músculos lá voluntários, né? Controlar todo o nosso corpo. Então, o tecido nervoso também facinho, ele forma o nosso sistema nervoso e ele é formado por neurônios, por células que conseguem transmitir esses impulsos nervosos. Para a gente terminar, um resumão aqui, caso alguém ainda não tenha entendido alguma coisa, essa é a hora. Então, nossa aula foi sobre tecidos, certo? São 4 tipos de tecidos que estão aí nas caixinhas laranjadas. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O epitelial, qual que é a função dele? Revestir, proteger e formar as glândulas de secreção do nosso corpo. Desculpa, a caneta caiu aqui. O conjuntivo, qual que é a função dele? Transportar, sustentar várias, lembra que é conjunto, né? Então, são várias, menos o de revestir, que é lá do epitelial, né? Do EPA, que é o de proteger,
menos movimento e menos pensamento. Então, o restante, sustentar, transportar, acumular gordura, tudo isso tecido conjuntivo, ele é um conjunto. Muscular, responsável por movimento. Lembrem de M de muscular, vem de movimento. Então, pode ser um movimento voluntário, que é aquele que tá, o esquelético está grudado no nosso esqueleto, que você decide. Ou pode ser involuntário, que vai ser o dos órgãos, né, internos, tirando o coração, porque o coração tem um tecido próprio, que é o cardíaco, o outro é o liso. E por último, o nervoso, que forma todo o nosso sistema nervoso, que é formado por neurônios, que são células que conseguem passar impulso nervoso um para a outra, como se fossem fiozinhos que se encostam e passam ali eletricidade, e faz com que nós possamos pensar, estudar, enxergar, falar e tantas outras coisas que o nosso corpo consegue fazer. Beleza? Então, essa foi nossa aula de tecidos. Eu sei que é um pouquinho complicado. Assistam, voltem, resolvam as atividades que eu vou passar agora posteriormente. E qualquer dúvida, me perguntem, que eu estou aqui para isso também, tá bom? Obrigada, até a próxima. Beijinho para todo mundo.